Você não deveria estar lendo isso. Antes de começar, eu preciso te avisar algo. O que você está prestes a descobrir não é um conto, não é uma lenda, não é ficção. É um relato bruto, proibido e cuidadosamente enterrado por séculos. Um dossiê arrancado das entranhas da própria história. Eu não deveria ter acesso a isso. Você, muito menos, mas desde o momento em que toquei aquele manuscrito, algo mudou. Como se um véu tivesse sido puxado da minha frente, revelando uma verdade que nunca deveria ter vindo à tona. Porque existem símbolos, 7 deles, que foram banidos, apagados, destruídos e riscados da história. Símbolos tão antigos que antecedem a Bíblia, a Igreja, civilizações, talvez até a própria humanidade. E a pergunta que não sai da minha cabeça é: por que esconder algo tão antigo? Por quê? E o mais importante, o que realmente significa? Essa é a história da minha busca e do que encontrei. Ou melhor, do que me encontrou. Tudo começou em fevereiro do ano passado. Eu estava na Europa gravando um documentário sobre manuscritos perdidos quando um historiador italiano, Lorenzo Bellini, me chamou para conversar. Ele tremia e repetia: "Não posso falar disso aqui. Eles escutam." Achei exagero. Até que ele me passou um envelope pardo, lacrado com cera vermelha. No selo havia um símbolo que eu nunca tinha visto. Um círculo incompleto com 3 cortes no centro, como garras. Você precisa ir ao mosteiro de Almaruz. Fica perto da fronteira da Croácia. Não está em nenhum mapa oficial, mas existe. Lá está o que resta dos 7 símbolos. E você... Ele parou. Engoliu seco. Você precisa documentar antes que eles apaguem tudo de novo. Tentei perguntar quem eram eles, mas Bellini apenas virou de costas e desapareceu na neblina. Quando voltei ao hotel naquela noite, o historiador já estava morto, atropelado. Segundo os jornais, um acidente normal. Eu soube, naquele instante, que não havia mais volta. O mosteiro de Almaruz era uma construção antiga, de pedra negra, enfiada no meio de uma floresta tão densa que mal entrava luz. Cheguei de madrugada, guiado apenas pelas coordenadas escritas no envelope. Quando empurrei o portão enferrujado, o som ecoou como um animal sendo ferido. Lá dentro, um único monge velho, magro, com olhos fundos me esperava. Você veio buscar o que não deveria ver. Bellini me enviou. Respondi. O monge suspirou. Ele pagou o preço por isso. Então ele me guiou para dentro, por corredores estreitos, paredes frias e cheiro de mofo antigo. Paramos diante de uma porta de madeira reforçada com correntes. O monge tirou um molho de chaves. O que foi escondido aqui não devia ser tocado por mãos humanas. Por quê? Ele me encarou e pela primeira vez senti um medo genuíno. Porque alguns símbolos não representam fé, mas abertura. Eu não entendi. Na hora, quando ele destravou a porta, uma rajada de vento frio escapou como se algo estivesse tentando fugir. Entramos, e ali vi pela primeira vez o primeiro símbolo proibido. Era uma pedra oval escura, quase metálica. No centro havia um símbolo gravado, um olho sem pupila, incompleto, com 3 fendas que lembravam garras. O olho incompleto, murmurou o monge. O primeiro dos 7. Perguntei o que significava. Ele respondeu: visão. Visão do quê? Perguntei. Do que ainda não existe. Então ele me contou que esse símbolo era usado pelos primeiros ascetas menos monges, que buscavam ver o tempo como ele realmente é, acreditando que o futuro não é um caminho, mas um ciclo. Segundo o monge,
Quem contempla demais, o olho começa a ver aquilo que não deveria, e aquilo passa a ver você também. Senti um arrepio, mas aquilo era apenas o começo, porque os outros 6 símbolos estavam guardados em câmaras ainda mais profundas, e cada um era pior que o anterior. Descemos por uma escada em espiral que parecia interminável. Na segunda câmara havia uma cruz, mas não cristã. Era formada por 7 pontas irregulares, como lâminas, a cruz de 7 pontas, explicou o monge. O símbolo da ruptura de quê? Da fé. Ele explicou que esse símbolo era usado por uma seita do século IV que acreditava que a religião deveria ser quebrada, fragmentada e reconstruída segundo o conhecimento antigo. A igreja declarou a seita herege e exterminou todos os membros, mas a verdade é que a cruz de 7 pontas é mais antiga que a própria igreja. Toquei o pedestal. A pedra parecia pulsar, como um coração lento. Eu deveria ter parado ali, mas algo me puxava, como um sussurro vindo das paredes. Continuei. Quando entramos na terceira câmara, senti um cheiro estranho, algo entre ferro e enxofre. No centro havia uma tábua de madeira com um símbolo que parecia uma língua alongada, cheia de linhas que lembravam veias. A língua negra, disse o monge, quase sussurrando, o símbolo do verbo proibido. Verbo, palavras que não deveriam ser pronunciadas por humanos. Segundo ele, esse símbolo representava antigos cânticos que eram usados para induzir estados alterados. Alguns chamavam de revelação, outros de loucura. Quem falava as palavras da língua negra perdia a voz e ganhava outra. Senti meu estômago revirar. Perguntei por que a igreja proibiu esse símbolo. O monge sorriu, mas não era um sorriso humano, porque eles não sabiam se as palavras vinham de Deus ou de algo que veio antes dele. Eu comecei a perceber que não estava explorando história. Eu estava cavando algo que nunca deveria ter sido desenterrado. A quarta câmara era totalmente escura. Tive que acender a lanterna. Ali havia apenas um círculo simples, mas completamente negro, tão escuro que parecia absorver a luz à sua volta. O círculo do vazio, disse o monge, o símbolo da existência. Antes da existência, a ideia era perturbadora. Diziam que esse símbolo era encontrado em cavernas pré-históricas, muito antes das primeiras religiões. Era interpretado como uma representação do estado antes da criação, um nada absoluto. Quem contemplava o círculo por muito tempo relatava sentir como se deixasse de existir por alguns segundos. Isso é simbólico, né? Perguntei, tentando quebrar o clima. O monge não respondeu. Seus olhos estavam fixos no círculo, como hipnotizado. Eu o puxei pelo braço. Ei, vamos continuar. Ele piscou lentamente, como se estivesse voltando de algum lugar distante. Um lugar onde eu não queria estar. Essa câmara era diferente. As paredes eram cobertas de inscrições antigas, parecidas com mãos humanas, mas com dedos longos demais. No centro havia o símbolo, 2 mãos entrelaçadas, formando uma espécie de espiral. As mãos entrelaçadas, disse o monge, o símbolo do pacto. Pacto com o quê? Ele hesitou. Com aquilo que nos fez humanos. Segundo ele, essa imagem representava a crença de que a humanidade não evoluiu sozinha, menos que alguma entidade teria moldado nossa espécie, guiando nossos primeiros passos, uma teoria proibida, herética, apagada de todo o registro oficial. Uma criação que não foi divina, mas negociada. Um frio percorreu minha espinha, porque naquele instante eu percebi
tudo aquilo não era apenas simbologia, era história, história apagada. A sexta câmara era a mais perturbadora. Na parede havia um desenho grande, quase do tamanho de uma pessoa. Parecia um homem, mas sem rosto algum, nem olhos, nem boca, nem nariz. Apenas uma superfície lisa, vazia. O homem sem rosto, murmurou o monge. O símbolo do observador. Observador? Aquele que vê, mas não é visto. Eu senti algo, um peso no ar. Aquela sensação de que alguém está olhando você quando está sozinho. Esse símbolo representa a presença silenciosa que acompanha a humanidade desde antes das primeiras religiões, explicou o monge. Alguns dizem que é o verdadeiro mensageiro, outros que é o juiz. Perguntei se era uma entidade real. O monge respondeu: não é uma entidade, é um princípio. Que tipo de princípio? Ele aproximou o rosto do meu, de que você nunca está sozinho. Chegamos então à última porta. Ela era diferente. Era feita de um material que eu não conhecia, nem metal, nem madeira. Frio ao toque. O sétimo símbolo está aqui. Qual é o nome dele? O monge respondeu com um silêncio absoluto. Ele não tem nome. Como assim? Porque dizer um nome é chamar? Meu coração começou a bater mais rápido. O monge destravou a porta. E quando ela se abriu, a sala estava completamente vazia, sem pedestal, sem paredes marcadas, sem documentos, apenas um buraco no centro. Um buraco que não deveria estar ali. Um buraco que parecia vivo. As bordas pulsavam como carne, e no fundo eu vi algo se mexendo. Esse é o sétimo símbolo, disse o monge. O símbolo da abertura final. Abertura para quê? Ele se virou para mim, e seus olhos não eram mais os mesmos. Pareciam profundos, escuros, vazios, para aquilo que criou todos os outros. O chão tremeu, o buraco começou a abrir mais, como uma boca imensa. E então eu percebi a verdade. Os símbolos não eram apenas símbolos. Eram lacres. 7 lacres. E aquele último estava se quebrando. O monge começou a rir. Uma risada seca, distorcida. E então ele sussurrou: agora você viu. E quem vê, pertence. Eu gritei, corri, tropecei, me feri, mas consegui escapar do mosteiro antes que tudo desabasse atrás de mim. Quando voltei no dia seguinte com autoridades locais, o mosteiro simplesmente não existia mais. Nada, nem ruínas, nem escombros, nem rastros. A floresta havia engolido tudo, inclusive o monge, inclusive os símbolos. Mas o pior, desde aquele dia, eu sinto que algo me observa, principalmente à noite, principalmente quando estou sozinho, principalmente agora, enquanto escrevo isso. Ontem recebi um envelope sem remetente. Dentro havia apenas um papel, com um símbolo que eu nunca tinha visto. 8º, e abaixo dele apenas uma frase: você abriu. Agora complete. Se você está lendo isso, não conte a ninguém, ou você verá o próximo símbolo também. E aí não terá mais volta.